Já imaginou se pudéssemos fazer apenas uma pergunta para toda a humanidade? O que você quer para sua vida? Pode parecer difícil responder essa, não é mesmo? Mas eu acho que no fundo todos nós queremos mesmo é ser felizes, não é mesmo? E quando a gente cuida do nosso corpo e mente, a gente está um passo mais perto de momentos felizes. E é para isso que o De Bem com Você da Vitati está aqui. Seja bem-vindo ao seu momento. Aqui você vai ter dicas práticas sobre saúde e bem-estar. Acima de tudo, esse podcast é um convite. Um convite para você ficar de bem com você. Eu sou Cris Dias e vou te acompanhar nessa jornada de conhecimento e autocuidado. Vamos juntos em busca de mais qualidade de vida? Conta pra mim, enquanto você tá me ouvindo aqui, tá sentindo alguma dorzinha nas costas, aqui nessa região? Hérnia de disco, discopatia, ciático, artrose. Ih! Parece que quando a gente entra na vida adulta, esses nomes começam a ficar cada vez mais íntimos e familiares, não é mesmo? Pois é, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% da população mundial pode ser afetada por problemas na coluna. E hoje eu converso com o Dr. André Evaristo sobre dores na coluna e o que é possível fazer para evitá-las ou tratá-las. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, que agradeço o convite. Eu não sei porquê, só de olhar para o senhor e falar sobre isso começou a me dar uma dorzinha aqui na cervical. Mas vamos lá, vamos saber tudo sobre essas dores, esses problemas do mundo contemporâneo, né? Exato. Essa relação dor nas costas versus posturas do dia a dia, não à toa, esse assunto tão atual, né? Já tem até uma expressão para esse probleminha, né? Que é o pescoço de digitador. Pescoço de texto, Conta né? mais pra Pescoço de gente digitador. sobre isso. Então, é uma coisa relativamente nova e que a gente ainda está estudando. A gente sente e ainda não teorizou a respeito. A gente teorizou, mas a gente não comprovou. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas é a postura do smartphone e a gente ficar muito tempo lendo com a cabeça relativamente fletida. Então você pode aumentar em 50% até 70% o peso que você coloca em cima dos discos intervertebrais, que são os amortecedores da coluna. Porque a gente fica nessa posição, Exatamente. basicamente o dia inteiro. E isso tem desencadeado dor numa quantidade enorme de pessoas ou de pacientes. Eu falei do teorizar porque a gente ainda não tem comprovação se realmente isso vai desencadear um maior número de patologias a longo prazo. Não temos estudo para isso. Mas com certeza que isso desencadeia dor em uma grande porcentagem da população. E a sua apresentação é brilhante. Eu já acompanhei vários outros apresentadores, mas você realmente é fantástica. Parabéns para o seu público que te segue. Para o nosso roteirista também. Nosso roteirista também. Mas a questão da ansiedade e do estresse também é um fator desencadeante de dor na região cervical. E também é um mal da sociedade moderna. Então é algo que a gente vai ter que aprender a tratar e a lidar com isso. Sem dúvida, tem até uma outra expressão para a gente falar sobre isso, que é o carregar o mundo nas costas. Exato. Né? Essa vida atribulada, estresse, trabalho, correria, internet, tudo ao mesmo tempo, a gente precisa baixar, porque isso sem dúvida reflete diretamente aqui nas nossas costas. Né? E tem até uma biomecânica assim, até bem simples de entender, que justifica você ter isso, que a questão é que você fica ansioso, a musculatura contrai. Quanto mais ela contrai, mais ela fadiga, mais ela dói, mais desconforto ela traz. Quanto mais desconfortável você tá, mais irritado você fica, mais contração você tem. Então é um ciclo vicioso do dia a dia. Sim, sem dúvida. Você vai compensando também com os outros músculos. Tô sentindo dor aqui, vou mudar de botar mais pra esse posição. lado. E aí acaba compensando errado. E acaba no básico, né? Que é atividade física e liberação de endorfina e serotonina. Através da atividade física você vai ter um relaxamento muscular. Essa seria a prevenção, então, prevenção, do pescoço do digitador. Ir acho pra academia se exercitar. Exatamente. Deve que a gente dá a volta e cai sempre no mesmo lugar. Não é interessante, o mundo é assim. É redondo. É verdade, mas boa alimentação no geral e exercício faz bem para todas resolve praticamente todos questões, os problemas, né? Os contratempos de saúde. E assim, a gente tem hoje, aproveitando o gancho da questão do mundo digital, claro que tem o hiperfoco, você ficar hiperfocado naquele mundo digital, mas por outro lado, as informações são enormes. O acesso aos profissionais de saúde também é muito maior. Então, tem os prós e os contras. Exatamente. Né? Eu quero aquele personal, eu quero aquela pessoa. A distância não é a distância física, deixou de ser um problema, né? Você consegue o contato com aquela pessoa, você consegue aquela informação, você consegue uma atividade física com uma qualidade melhor, você consegue um acompanhamento.
Você consegue Você fazer... consegue até treinar online hoje em dia. Você consegue Exato. tudo. É uma questão você, de você, interesse. de interesse. Você treina na sala da sua casa. E de você saber usar as ferramentas a seu favor também, que a internet pode Exatamente. ser muito legal, pode ser muito ruim, de acordo com a Com forma a como forma você como está você usando. usa, claro. Agora, voltando nesse papo virtual, né, que o pescoço de digitador tem tudo a ver com esse mundo virtual, a gente às vezes nem percebe que tá com a postura errada, né? Quais são os riscos da gente automatizar essa postura? Eu acho que é assim, E as consequências, claro, né? eu costumo falar mais para adolescentes e para os pais. Então eu falo, pai, não adianta você ficar assim pro seu filho, ajeita a postura, ajeita a postura, ajeita a postura, porque você vai estar criando um atrito seu com o seu filho e ele não ajeita, não é porque ele não quer, é porque ele não Ele não consegue. percebe, mano. Então assim, você não consegue às vezes. Então você fala, eu quero ter uma bela postura, às vezes você não consegue, porque a musculatura não está adequada. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma reeducação postural global. Tem que começar a O entender que isso famoso RPG. é uma das opções. Você tem que entender que aquilo é um problema e você tem que procurar fortalecer essa musculatura. Conforme você vai fortalecendo essa musculatura, o seu tronco ele já vai assumindo uma posição mais adequada. Ah, André, e se a gente não for partir por esse lado mais funcional? Tá, se a gente não for partir para esse lado mais funcional, a gente tem que trabalhar o lado ergonômico. Então você tem que ter uma cadeira adequada. Ah, como seria uma cadeira adequada? Uma que você consiga sentar com as pernas a 90 graus. Que o pé não fique flutuando e que você não fique sentado muito baixo. Por exemplo, a posição de dirigir é horrível, porque você fica hiperfletido o quadril. Você tem que ter apoio para os cotovelos, você tem que manter as costas inteiras apoiadas. A tela do computador ela tem uma posição certa para ela você ficar reto e não ficar e assim, né? E a gente tem a impressão que ela tem que ficar aqui em cima. Não, ela tem que ficar tipo assim, mais ou menos, terminar na altura dos olhos, para que você tenha esse campo de visão. Evitar usar o smartphone numa posição muito baixa é difícil porque é a posição funcional para a gente usar. Então talvez o segredo seja usar menos horas por dia, ficar menos fissurado em redes sociais, likes, esse tipo de Tentar coisa. controlar. Hoje em dia tem até um dispositivo no celular que você consegue controlar o seu tempo de uso. Não conheço. Como Depois eu te mostro, muito doutora, legal. que eu tô sem Adorei, meu celular aqui. adorei. Mas depois você chama, eu uso com meu filho e até a gente pode usar com a gente mesmo, né? Sim, Ele claro. avisa, ó, você tá usando demais. Nossa, fantástico. Ele quase dá um tchauzinho pra você, ela tá Chega, usando desliga demais, tudo, chega. claro. Aí você decide, né, o que é muito melhor pra legal. você ou não. Mas falando dessa prevenção, né, que a gente, no fim das contas, tá falando aqui sobre prevenção, né? Sim. Quais são os melhores exercícios pra prevenir o pescoço de digitador e esses problemas por conta do uso excessivo de tela? Se a gente for pensar assim em atividade física para prevenção de problemas de coluna de uma maneira geral, seriam as atividades físicas de baixo impacto. Então você vai ter musculação, hidroginástica, natação e inúmeras outras, yoga, pilates. São tipos de exercícios que eles vão trazer fortalecimento de grupos musculares específicos. No meu dia a dia, para meus pacientes, eu não faço isso. Eu abro mão assim, olha, o que você gosta de fazer? Eu gosto de lutar jiu-jitsu. Tá bom, então nós vamos abrir mão de toda a tecnologia possível para que você lute jiu-jitsu. O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer montanhismo. Tá bom, então nós vamos abrir mão de toda a tecnologia possível para que você faça o montanhismo. Primeiro um resgate ao prazer Exato, de fazer esse exercício. exatamente, e usar a tecnologia a favor disso. Claro. Então, por exemplo, assim, uma pergunta que eu ouço muito é assim, eu posso fazer crossfit? Eu falo, pode. Talvez não hoje. Certo? Assim, vamos preparar você para que você consiga fazer o crossfit se esse for seu desejo. Então, assim, eu acho que essa é a questão. Isso vai um pouco assim de encontro com uma medicina que era executada antigamente. Você ia já naqueles médicos mais antigos, eles falavam assim, eu tenho dor no joelho quando eu faço assim. Aí ele falava assim, não faz assim. Não é, Aí atrofia, porque você não mexe mais. Exatamente. Então, assim, tipo assim, não é a tendência moderna. A tendência moderna é o que eu posso fazer para que você continue tendo uma vida ativa, uma longevidade e que você viva aí muitos anos. Porque a questão da longevidade, ela não foi percebida ainda como um problema de saúde pública, mas ela vai ser um problema de saúde pública. Então, se a gente pegar, assim, mais ou menos 1920... Nossos avós, você é bem mais jovem que eu. Não, mas a minha avó é de 1934, Perfeito, por exemplo. então, 1920, nossos avós eram jovens aí, então um século aí. A expectativa de vida da mulher era 39 anos. Não, perdão, 41 anos. Nossa, eu já esquece. Hoje Tô é na 80, idade da morte. Hoje é 80. Então, assim, Dobrou, passou né? de exatamente, 41 para 80. Só que você fala, tá, então a expectativa de vida da mulher hoje no Brasil é 80 anos. Sim, a média. Tem o feminicídio, assassinato, homicídio, acidente vascular cerebral. Tem quantas morrem antes de 80?
Então, quantas estão vivendo 95, 100, 102, 110, para que a média de expectativa seja 80? Então, a gente tem que entender que a gente vai viver preso nesse corpo por muitos anos. E com comorbidade é muito pior, Exatamente. né? Assim, no meu modo de ver, é apavorante. Então, assim, eu fui fazer ortopedia, especificamente, eu fui fazer cirurgia de coluna para o seu corpo não virar uma prisão de você mesmo. Entendeu? Então, assim, você tem uma cabeça boa e a medicina te manter vivo e você perdeu o prazer porque você não é capaz de executar aquelas tarefas. Então, eu acho uma coisa ruim. E não conseguir executar e ter que depender dos outros também, né? Isso é muito triste. Complicado, porque geralmente essas pessoas, né, com muita autonomia, Sim, não precisa de ninguém, né? exatamente. São geralmente as que viram As que a velhice vão, precisando, né? Então é exatamente. importante você ter todo um dia a dia de cuidados mesmo, de autocuidado, para você Sim, autocuidado, conhecimento. manter a sua máquina, A sua máquina funcionando de uma maneira funcionando adequada. bem o máximo de tempo possível, porque não adianta também você chegar aos 90 anos completamente dependente e eu acho que esse é o ponto. vivendo mal. Se a gente for falar assim, o tema que a gente veio aqui para discutir pescoço de texto, tudo bem. Aí eu fico muitas horas numa posição ruim. Tipo, eu tiro a sua dor. Assim, eu te dou uma forma pra você tomar todo dia que não tem efeito colateral, ela vai tirar sua dor. Se não melhorar, você tem bloqueio, infiltração de ponto gatilho, você tem risotomia, que é microcirurgia laser para denervar a articulação. Então, assim, eu tiro a sua dor. Mas eu não estou te trazendo saúde. A origem exatamente. da dor. Você precisa tirar a origem, a causa dessa exatamente. dor. Por isso, quando eu sou convidado para falar disso, eu falo assim, ó, vamos focar no mais importante, que é o que a gente estava discutindo. Exatamente. É o ciclo. Pois é, e como assim, ó, eu fiquei pensando aqui, hoje em dia, no nosso mundo, a gente se estressa muito. Como você pode aliviar a sua coluna desse estresse que acaba caindo diretamente aqui sobre os seus ombros? E assim, e cai mesmo. E toda dor tem um cunho emocional, né? É um conceito um pouco difícil das pessoas entenderem, porque a dor não existe. Aí a pessoa fala assim, pô, você tá de sacanagem, né? Eu tô morrendo de dor, você vai falar que dor não existe. Exatamente, a dor não existe. A dor é uma percepção do cérebro a um estímulo. Ela não é algo físico, ela não é que nem essa caneca. Ela é alguma coisa que o seu cérebro interpreta. Ela não é alguma coisa que existe, ela não é um tênis, ela não é uma mão, ela não é um relógio. Ah, André, me prove então que a dor tem um cunho emocional. Perfeito. Então eu vou e te dou um beliscão. Então eu estou gerando um estímulo, esse estímulo vai até a sua medula, da medula ele vai até o seu cérebro, no seu cérebro ele vai ser interpretado por dois centros. Um vai fazer uma interpretação física, o outro vai fazer uma interpretação emocional e ele vai decidir se isso continua como dor ou é bloqueado. Se eu te der um beliscão, imediatamente você vai reagir a isso como uma agressão física e você vai me agredir de volta. Às vezes, como você estava comentando do caso do seu filho, se estiver assistindo um filme de comédia e ele vê e fala assim, nossa mãe, olha só, é igual você, e te der um beliscão, você não vai sentir dor. E é o mesmo estímulo no mesmo ponto, com a mesma intensidade. Por quê? O seu cérebro interpretou isso de uma maneira diferente. Então, toda dor, ela tem um componente emocional. E a gente tem que tratar, muitas vezes, esse componente emocional. O ponto principal a ser discutido é o seguinte, pro pessoal que tem dor crônica e que vive esse problema de uma dor de uma intensidade maior do que a gente está falando aqui, não quer dizer que o indivíduo não sinta. Assim, o indivíduo que sente a dor, ele sente aquela dor, ele sofre com aquilo. Mas ele pode estar potencializando por conta de fatores emocionais. Que você tem que tratar. Ou com a seja, mesma importância do que você trata a causa. Vamos cair no lugar comum de novo. Além de dieta, exercício, é importante a pessoa ter um autocuidado, autoconhecimento. Um autoconhecimento, parar para pensar, entender cuidar assim, do qual é o corpo, da mente, problema, do exatamente. espírito, Qual é o tentar problema? aliviar o estresse. O que está me fazendo mal? É olhar meu marido? integrado, né? Exatamente, é meu É marido? meu marido. É meu marido? É É meu trabalho? filho? É meu trabalho? Sou eu comigo mesmo? Eu não estou feliz com o meu corpo? Eu preciso fazer uma cirurgia plástica? Então, assim, são fatores básicos e que realmente trazem a diferença. Só que para você conseguir discutir isso com o seu médico ou com o seu profissional de saúde, isso demanda tempo. E o sistema de saúde hoje no Brasil, o que mais falta é tempo. Então, isso que faz a diferença no sucesso de um tratamento, às vezes, de um profissional que ele cobre mais, mas ele vai te dar o tempo, do que um atendimento de plano de saúde, ou pior ainda, atendimento de SUS, porque aí ele vai tratar a doença. Ele não vai tratar o indivíduo. E às vezes o problema é o indivíduo e não a doença. Total. Essa medicina integrativa. É integrativa que fala? Integrativa. Que hoje em dia se fala muito, eu acredito que seja justamente
um elixir, né? Um Exato. sopro, algo Sim, que você consegue trazer de maneira com multidisciplinar. relação a isso que a gente está falando mesmo, né? Que é Sim. o futuro da medicina, digamos assim. É É, você tratar como um todo, né? exatamente. Às vezes Não dá para isolar o ombro, você o pega o seu joelho, público. É que agora o mundo tá tão confuso que você não sabe você falar telespectador, ouvinte, audiência, falar audiência. audiência. Então, assim, para sua audiência, às vezes isso é o mais importante, que a pessoa não tem o conhecimento disso. Aí a gente tá aqui batendo papo, sua audiência que é enorme, olha e fala, pô, que legal. Então eu não posso. O problema não é meu pescoço, talvez. Talvez o problema não seja o seu pescoço. Talvez Talvez o você tenha que problema olhar de uma seja a forma mais relação sua com seu abrangente. pai. Tá certo? Isso daqui é só o Sim, reflexo disso. Ou talvez seja o seu pescoço mesmo. Tá exatamente. certo? Mas, A gente assim, não está descartando não tá isso, descartando né? isso, Que é mas importante ter esse olhar global, mais essa visão abrangente com ampla. relação à saúde. E aqui na Vitati, a gente já está na terceira temporada do de Bem Com Você. A gente sempre bate nessa tecla. Porque a gente só convida profissionais de Obrigado, altíssimo obrigado. estão no altíssimo Obrigado patamar. Então, pelo elogio. todos são unânimes em falar que esse olhar holístico, né, essa coisa Holística, integrada, o olhar exatamente. 360 é muito importante quando a gente fala de saúde e bem-estar. Gente, por experiência própria, eu sei que essas dorzinhas no pescoço incomodam demais, né não? Para melhorar, a gente precisa relaxar. Mas não é tão simples assim, não é mesmo? A boa notícia é que no app da Vitati temos programas específicos para relaxamento, como a Jornada da Leveza e o programa Libere a Tensão Corporal. Baixe o app e confira. Quais são as doenças mais comuns da coluna? E Assim, ó, quando assim, você tem que pensar que, nossa, isso aqui pode ser sério, vou procurar a um gente vai, tratamento. se a gente for falar do mais comum, a gente vai pegar três coisas: dor muscular, artrose e doença do disco. Hérnia, a famosa hérnia. É a famosa. Então, se você vai ter músculo, geralmente relacionado à ansiedade e má postura. Você vai ter articulação, geralmente relacionado ao envelhecimento. E você vai ter o disco, que são protusões ou hérnias de discos, que aí vai acometer qualquer idade, qualquer faixa etária, e a maioria dos casos é relacionado à genética do indivíduo. Então, pô, André, me fala aí o que é uma hérnia de disco de um jeito simples que eu entenda. Então, vamos imaginar que a hérnia de disco ela seja... ela é um amortecedor, uma mola. Então, eu tenho uma membrana dura, eu tenho um núcleo gelatinoso e ela é um amortecedorzinho de impacto, como se fosse uma bolacha. Se explodir aquele conteúdo interno, vazar e comprimir estruturas neurológicas como medula ou nervo, é uma hérnia de disco. Mas aí a dor é excruciante. Você pode ter morte de neurônios, você pode ter perda de movimento. Então, assim, é uma doença de uma gravidade enorme. Isso acontece de uma hora para outra. E aí De uma você hora sente a para dor e tem outra, que assim, procurar ajuda. Mas assim, aí... E aí só operando para resolver essa Nem questão. sempre. Então, assim, ó, se você for pegar hoje a minha taxa de conversão de paciente com hérnia de disco, que eu opero 3% dos casos. E a hérnia, ela pode ser, ela é irreversível? A hérnia, assim, se for uma hérnia muito grande, é difícil eu te responder essa pergunta, mas assim, de uma maneira geral, se você tiver uma hernia extrusa que realmente explodiu, vazou, se ela pode ser reabsorvida, em alguns casos sim, mas é raro. E tem que ser avaliado caso a caso, mas você não pode também chegar e sair operando todo mundo porque ele tem uma hérnia, porque a grande maioria não vai precisar, mas você tem Então, que acender um sinal de alerta. cada caso é um caso Cada quando caso é o um caso, assunto é hérnia. mas hérnias são doenças graves, né? Eu não posso dizer para você que é uma brincadeira, não. São doenças graves, potencialmente, se a gente estiver falando de cervical, você pode deixar um paciente tetraplégico. Então, assim, Nossa, é esse nível de de gravidade. gravidade. André, e fica bom? Fica. Hoje a gente tem tratamentos absurdamente modernos. Hoje você tem prótese de disco. Você faz um cortinho de 3 centímetros, você tira o disco doente e substitui Eu por ia um te disco perguntar artificial. isso. Tinha até uma mítica, né, de que o ortopedista ele era até um médico mais bruto, porque ele operava a coluna, então ele tinha que ser mais Não é assim, grosseiro, não é porque assim, para não. mexer com osso. Mas hoje em dia existem muitas cirurgias que nem são invasivas mais, Então, né? você opera por câmera, por Pois é, vídeo. como é que tá isso? Porque as pessoas morrem de medo também, e às vezes Então, deixam assim, de ir não, no ortopedista por eu acho causa que disso. a questão da cirurgia de coluna especificamente é quase como a tuberculose. É o estigma, lepra. Assim, é estigmatizado porque os resultados eram muito ruins. Então você conseguia salvar um membro, olha, vai perder o braço direito, operava, mas você não conseguia tratar a dor do indivíduo. Hoje a gente trata a dor e a gente trata a estrutura e a gente devolve a função assim praticamente 100% dos casos. E os casos que ficam ruins, hoje a gente tem terapias de resgate, por exemplo. A gente tem a neuromodulação, que são chips.
Você implanta na coluna cervical, na lombar, para tratar dor, para melhorar a função. Olha. Assim, Ou tem seja, paraplégico a andando. tecnologia evoluiu muito com Tem relação à paraplégico, especialidade entre de aspas, vocês. claro, porque não é assim, vou colocar o chip, o paraplégico vai andar. Não. São grandes universidades, são trabalhos gigantescos. Mas, deixa eu te dar um exemplo interessante para sua audiência. Você tem interface cérebro-máquina, por exemplo. Então, eu coloco um eletrodo no seu cérebro e você escreve como o gênio americano, Steve Hawking. O Steve Hawking, que Exatamente, tinha exatamente. ela. Inclusive, Isso. ontem eu vi uma E reportagem é super no Fantástico simples. sobre Não, isso. é super simples. Um doente de ela já num nível que ele não consegue nem Sim, movimentar assim, mais nenhum músculo, mas ele se comunicou. é super simples através do você computador. fazer uma interface cérebro-máquina. Hoje é super simples. Então, a gente reprograma medulas para aumentar a força de movimento em paciente que teve lesão parcial com perda parcial de E a função. recuperação muito mais rápida também dessas pessoas. Absurdamente rápida, e os resultados são absurdamente bons. Então, é quase como você vê um milagre. Você tem aquele paciente que foi operado 14, 15, 16 vezes. A pessoa acamada, você liga o chip, o cara levanta e anda. Aí você fica até meio assustado Você de acha ver. até que é coisa dos Jetsons, né? Mas os Jetsons No chegaram, futuro, né? já estamos na era Jetsons. Estamos chegando, nós estamos bem próximos. E não fala isso que a gente hoje não tem mais os Jetsons, né? É bem antigo. É verdade, é coisa de gente antiga, né? Coisa de Abafa gente casa, antiga, doutor. exatamente. Uma dica para nossa audiência, né? Com relação aos hábitos e como manter a coluna Então, assim, íntegra por mais legal. tempo. Eu acho assim que se a gente fosse pegar então uma dica para audiência, assim, em primeiro lugar, atividade física regular. Isso é fundamental. Como Então, escovar os dentes, né? Mantenha isso é como hábito. inadmissível hoje um ser humano, independente da idade, não fazer atividade Que não física faça 3 vezes nada. por semana. Né? Mas vai ser fácil você fazer 3 vezes por semana para sempre? Não, vai ter época que você vai estar mais dedicado, vai ter época que você vai Mas estar mais tentar dedicado. manter uma regularidade. Exatamente. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, ergonomia e adaptação do local de trabalho às suas necessidades. Isso foi super importante na pandemia, porque a gente saiu do escritório adaptado E para o fez sofá um de home casa. office. Exatamente. Então, assim, um local adaptado. Terceiro, controle da ansiedade. Então, assim, o autoconhecimento é importante. Pô, mas não estou conseguindo. Pede ajuda. Claro. Então, assim, existe como você fazer isso através de medicação. E a dica que eu deixo por último é intensidade e duração. Eu tenho uma dor de baixa intensidade, é uma situação. A intensidade é alta, procura atendimento médico. Até porque você não vai aguentar muito tempo. Outra coisa, eu tenho uma dorzinha, mas ela está durando por um período prolongado, Vai ver, né? vai ver, Não exatamente. incomoda tanto, mas depois de um tempão começa a incomodar, né? Exatamente, é isso aí. Maravilha, doutor André. Foi um prazer. Muito legal, o prazer foi nosso. Uma honra. Muito obrigada pela Eu que presença. agradeço. Obrigado. Bom, gente, a coluna é o que sustenta o nosso corpo, certo? Certo. Não é à toa que, com o passar dos anos, algumas dores e condições apareçam por ela. No episódio de hoje, aprendemos com o Dr. André como prevenir as doenças de coluna e aliviar as dores que insistem em aparecer, inclusive em decorrência de estresse e tensão. Agora você já está um passo mais perto de ficar de bem com você. E se você gostou desse episódio, quer ficar por dentro dos conteúdos de saúde e bem-estar, baixe agora o aplicativo da Vitat na sua loja de apps.